Você pode até se surpreender com o que está prestes a ouvir, mas não é por acaso que esta mensagem encontrou você neste exato momento. Existe algo em sua vida, algo escondido por trás dos olhos comuns que grita silenciosamente: você é diferente, você é marcado, você é escolhido. Não é qualquer um que consegue permanecer diante destas palavras, porque elas carregam peso, elas carregam fogo, elas carregam o selo do invisível. Se você não fosse um escolhido, você já teria desligado, você já teria se afastado, mas você permaneceu. E permanecer é a prova de que existe uma chama dentro de você que reconhece a verdade antes mesmo que ela seja pronunciada. Eu não falo para todos. Eu não falo para os curiosos, para os que querem apenas se distrair. Eu falo diretamente para você, escolhido. Para você que sabe que carrega algo que não se explica, mas que se sente. Sempre houve em você sinais. Sempre houve presságios. Aquela sensação de não pertencer completamente ao lugar onde está. Aquele olhar dos outros que mistura admiração e medo. Aquela resistência invisível cada vez que você se levanta para conquistar algo. Tudo isso não é coincidência. Isso é confirmação. Confirmação de que você sabe mais do que deixa transparecer. De que você carrega mistérios que até os mais próximos de você não conseguem decifrar. Eles falam de você. Eles questionam. Eles inventam histórias. Porque não suportam o silêncio poderoso que emana do seu ser. Não é preciso que você explique quem você é. Não é preciso que você se justifique. O escolhido não gasta energia tentando convencer os que nunca entenderão. Você sabe. E esse saber basta. Mas hoje eu vim para reacender em você a consciência de que esse chamado é real, de que essa missão não é um sonho e de que não existe mais tempo para se esconder. Porque enquanto você hesita, o mundo ao seu redor se contorce em trevas e murmurações. Eles sabem que você sabe. Eles falam de você porque sentem que você vê além. Sentem que a sua mente atravessa paredes invisíveis, que a sua voz carrega ecos de eternidade. Por isso não param de comentar, não param de observar, não param de medir cada passo que você dá. Não é paranoia, é percepção. E percepção é o dom dos escolhidos. Eu preciso que você ouça sem distração. Preciso que você deixe que cada palavra entre em você como espada afiada. Porque não é apenas informação, é convocação. Você foi escolhido não para viver uma vida comum, não para repetir padrões, não para ser sombra. Você foi chamado para ser luz no meio do caos, para ser sinal vivo de que o invisível existe e governa. Quando você fala, mesmo sem perceber, sua língua ativa caminhos, seu olhar abre portais, sua presença causa desconforto nos que carregam trevas. E você já notou isso, porque alguns se afastam sem motivo, outros lhe atacam sem explicação, e há ainda alguns que tentam se aproximar para sugar o que em você brilha. Isso é o preço de ser quem você é, mas também a prova de que você não é comum e que a unção sobre a sua vida é inegociável. Você pode sentir agora o peso destas palavras tocando o seu espírito, porque não são meras frases, são códigos, são chaves que despertam o que estava adormecido. Dentro de você existe uma chama que não pode ser apagada, e cada vez que você se lembra dela, você se fortalece, você se ergue, você se torna inabalável. Essa chama é o sinal do pacto que foi feito sobre a sua vida antes mesmo do seu nascimento. Você foi escolhido antes de entender, antes de saber falar, antes de conhecer o bem e o mal. Você foi separado para este tempo, e este tempo chegou. Eu sei que você já percebeu como o ambiente reage à sua presença. Eu sei que já sentiu olhares pesados, conversas sussurradas, portas se fechando quando você se aproximava. Isso não acontece por acaso. É o reflexo do mundo espiritual tentando impedir que você reconheça a sua grandeza. Porque o dia em que você se levantar consciente de quem é, o dia em que você ativar seu poder, nada poderá deter. Nem maldições, nem inveja, nem correntes, nem sistemas. Tudo se curva diante de quem foi marcado pelo Altíssimo. Você não precisa provar nada. Você só precisa aceitar. Aceitar que você sabe mais do que mostra. Aceitar que a sua intuição não mente. Aceitar que a sua visão não é engano. Aceitar que a sua vida não será desperdiçada como a vida dos que não carregam o selo. Olhe para dentro agora e reconheça. Quantas vezes você calou algo que já sabia? Quantas vezes fingiu não ver o que estava diante dos olhos? Quantas vezes silenciou para não assustar, para não incomodar, para não parecer diferente? Mas o diferente já está em você. O incomum já é sua identidade. O extraordinário já é sua natureza. E você não pode mais esconder.
O tempo da dissimulação acabou. O céu está exigindo que você se levante, que você fale, que você assuma a sua posição. Não como alguém arrogante, mas como alguém consciente de que sua voz não é apenas sua. Sua voz é instrumento de algo muito maior. Ouça, escolhido. Este é apenas o começo. Hoje você foi chamado a reconhecer quem você é. Hoje o véu está sendo rasgado. A mentira da normalidade está sendo destruída. Porque a sua vida nunca foi normal. Você já escapou de coisas que destruiriam outros. Você já sobreviveu a tempestades que derrubariam multidões. Você já se reergueu de quedas que pareciam definitivas. Isso não foi força humana. Isso foi preservação divina. Foi a mão invisível que nunca permitiu que o inimigo lhe consumisse por completo. Porque havia e ainda há uma promessa sobre você. E promessas do Altíssimo não podem ser anuladas. Enquanto você ouve, sua mente começa a reconhecer cada detalhe que confirma o que estou dizendo. Não é coincidência que tantos falam de você, que tantos imaginam o que você pensa, que tantos projetam medo diante da sua simplicidade. É porque eles sentem que você sabe mais do que demonstra. Eles não conseguem entender como você vê além, mas você vê. E hoje é o dia em que essa visão será sua maior arma. Você não precisa lutar com as mãos, você luta com a consciência, com a palavra, com a fé. Você luta com a autoridade que lhe foi dada. Você luta porque já venceu. E é isso que eles temem. Eles não param de falar porque não podem parar de temer. Aceite, escolhida. Respire fundo e permita que esta revelação entre até os ossos. Você não é comum. Você nunca foi. Você sabe mais do que revela. E esse saber não é para ser enterrado, é para ser usado. Porque está chegando o tempo em que você será colocado em lugares que exigirão sua clareza, sua coragem, sua voz. E quando esse tempo chegar, você não terá dúvidas. Você reconhecerá o chamado e dirá: eu sou, eu sempre fui, eu sempre serei o escolhido. Você já entendeu que não está diante de um simples discurso. Isso não é entretenimento. Isso não é distração. Isso não é filosofia barata. Esta mensagem é um chamado urgente. É um fogo que queima por dentro. É um eco que não pode ser calado. Você sente isso porque sua alma reconhece quando a verdade toca. E a verdade que hoje atravessa você é simples. Sua vida é um campo de batalha. Sua mente é uma arma. E cada segundo está em jogo. Não é apenas sobre você. É sobre tudo que depende da sua existência. É sobre gerações que virão depois de você. É sobre aqueles que ainda nem nasceram, mas que já estão ligados ao seu sim ou ao seu não. Você precisa entender que este é um momento decisivo. Há uma guerra acontecendo e você está no centro dela. Não é uma guerra de espadas, não é uma guerra de pólvora, é uma guerra de palavras, de pensamentos, de atmosferas invisíveis. Cada dúvida que você alimenta, cada palavra negativa que você aceita, cada medo que você repete, é como abrir brechas, é como entregar terreno para o inimigo. E cada vez que você declara fé, cada vez que você se levanta em coragem, cada vez que você rejeita a mentira e escolhe a verdade, você acende tochas que iluminam territórios inteiros. Não é apenas sobre sentir-se bem, é sobre ativar poder. Não é apenas sobre sobreviver, é sobre dominar o campo espiritual que foi confiado a você. Você já percebeu que existem momentos em que sua mente parece explodir de pensamentos contraditórios? Isso não é acaso, é ataque. Eles querem que você se perca dentro de si mesmo, que você duvide da sua identidade, que você minimize a força que carrega. Mas hoje eu declaro diante de você, esse ciclo se encerra. Porque a partir deste momento, você vai reconhecer que sua voz é espada, sua mente é muralha e seu espírito é fortaleza. Não importa quantas vezes tentaram apagar sua chama, ela sempre se reacendeu. Não importa quantas vezes tentaram sufocar sua verdade, ela sempre encontrou caminho para ressurgir. Isso é porque você não pode ser vencido por fora, só se fosse vencido por dentro. E por dentro agora, você está sendo despertado. Você sente essa urgência, não sente? Esse peso, essa intensidade que parece gritar que já não há tempo para hesitar? É porque não há. Você foi preservado até aqui não para continuar o mesmo, mas para se tornar testemunha viva de que o invisível governa o visível. Quantas vezes você escapou de algo que parecia o fim? Quantas vezes uma porta se fechou para que outra ainda maior se abrisse? Quantas vezes um atraso, ou uma perda, ou uma dor se transformou em proteção que só mais tarde você conseguiu enxergar?
Nada disso foi por acaso. Cada detalhe fazia parte de um desenho maior, de um roteiro que você ainda não viu inteiro, mas que já estava escrito para que hoje você estivesse aqui, ouvindo, entendendo, aceitando. Você precisa compreender que esta mensagem não é neutra, ela divide, ela separa, ela coloca você diante de um espelho que não mente. Se você fugir, você continuará repetindo ciclos, continuará preso na mesma teia de enganos. Mas se você aceitar, se você crer, se você se posicionar, o mundo espiritual se reorganiza ao seu redor. Forças se levantam para lhe apoiar, correntes começam a ser quebradas, alianças invisíveis começam a ser desfeitas, porque cada palavra aqui pronunciada não vem apenas para informar, vem para ativar o que estava parado, ativar o que estava dormindo, ativar o que sempre pertenceu a você, mas foi mantido escondido pelas trevas. Agora não mais, agora é luz, agora é revelação, agora é ação. Não pense que você pode adiar indefinidamente. Há algo no tempo, algo no relógio celestial que já soa em sua direção. O céu não espera mais, o chamado não será adiado. Se você não se levantar, outros sofrerão. Se você não responder, lacunas permanecerão, porque você foi escolhido não apenas para si, mas para muitos. Existe uma multidão conectada ao seu destino. Existe uma colheita que depende da sua semente. Existe uma libertação que depende da sua voz. Por isso não é brincadeira, não é exagero, não é invenção. É vida ou morte, é luz ou trevas, é destino cumprido ou destino abandonado. E você não foi criado para abandonar, você foi criado para cumprir. Você já percebeu que até mesmo as lutas que enfrentou tinham um propósito? Nada em você foi desperdiçado, até sua dor foi usada para lhe treinar, até suas lágrimas se transformaram em rios que lavaram e purificaram, até seus erros se tornaram degraus que lhe ensinaram o que não repetir. Cada detalhe está sendo alinhado agora para um salto que você ainda não compreende, mas que em breve será inegável, porque há algo prestes a acontecer que vai mudar completamente a forma como você se enxerga e como os outros o enxergam. Algo que não será discreto, que não poderá ser escondido, que não poderá ser negado, porque o tempo dos segredos terminou. Agora é tempo de exposição, de revelação, de manifestação. Eles já estão falando, você sabe disso. Eles não conseguem parar de falar sobre você. Eles comentam, eles supõem, eles criam histórias. Mas por trás disso existe uma verdade. Eles falam porque percebem que você sabe mais do que demonstra. Eles falam porque temem o que ainda não foi revelado. Eles falam porque sentem que quando você abrir a boca com autoridade, nada permanecerá igual. Por isso eles tentam lhe distrair, lhe confundir, lhe atrasar, mas você não será detido. Você já ouviu demais, já viu demais, já sobreviveu demais. Você sabe quem você é. Você sabe que não pode voltar atrás. Você sabe que o chamado está selado. Permita que isso entre fundo agora. Sua vida não é leve, sua vida não é casual. Sua vida é peso, é urgência, é faísca prestes a incendiar. Esta mensagem não é apenas um lembrete, é um selo definitivo de que você foi chamado para mais. E quanto mais rápido você aceitar, mais rápido as coisas ao seu redor se alinharão. Você vai perceber portas abrindo onde antes havia muros. Você vai notar conexões surgindo onde antes havia isolamento. Você vai sentir uma clareza tão forte que até o impossível começará a parecer natural. Porque não é mais sobre esperar, é sobre agir. Não é mais sobre imaginar, é sobre realizar. Não é mais sobre sobreviver, é sobre vencer. Agora escute com o coração. Você não tem mais o direito de se esconder. Você não tem mais o luxo da demora. Você não tem mais a desculpa da dúvida. Você sabe quem você é. E se sabe, deve agir como tal. Porque o escolhido não espera o momento perfeito. O escolhido cria o momento. O escolhido não teme o futuro. O escolhido escreve o futuro. O escolhido não vive de restos. O escolhido vive de promessas. E promessas já foram lançadas sobre você. Promessas que ninguém pode apagar. Promessas que ninguém pode roubar. Promessas que já começaram a se cumprir. Você já percebeu que nada em sua vida é neutro? Cada gesto tem um eco. Cada escolha abre ou fecha caminhos. Cada palavra pronunciada carrega uma força que você muitas vezes nem imagina. Existe uma lei invisível que rege o universo. E essa lei não pode ser ignorada. Você já ouviu falar dela? Você já a sentiu agir, mesmo sem compreender totalmente. É a lei espiritual da palavra.
Está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua. Não é metáfora, não é exagero, não é um ditado vazio. É uma realidade que governa tudo. Você já criou vida com o que disse e já matou possibilidades com o que pronunciou. E agora, escolhido, é hora de despertar para a dimensão plena desse poder. Pense em quantas vezes uma simples frase mudou completamente o curso da sua história. Talvez alguém tenha dito que você não seria capaz, e essa palavra grudou em você como uma sombra por anos. Talvez alguém tenha declarado que você era forte, e isso lhe deu coragem para atravessar tempestades. Talvez você mesmo tenha repetido frases que se tornaram muralhas ao seu redor. A palavra não desaparece no ar. A palavra é semente. Cada vez que você fala, você lança sementes no campo espiritual. E essas sementes, inevitavelmente, produzem frutos. Frutos de bênção ou frutos de maldição? A pergunta é: o que você anda semeando? Não pense que o mundo invisível ignora o que você diz. Ele registra, ele responde, ele constrói realidades a partir das vibrações que saem da sua boca. Você é escolhido e por isso suas palavras carregam ainda mais peso. Não é como se fossem apenas frases soltas. São decretos, são sentenças, são códigos que moldam ambientes inteiros. O que você disser sobre si mesmo não é apenas opinião, é destino. O que você declarar sobre sua vida não é apenas sentimento, é lei. O que você repetir diariamente se tornará a atmosfera em que você vive. Você percebe agora por que tantas vezes os ataques vêm contra sua mente? Porque se conseguirem controlar o que você fala, controlarão também o que você vive. A palavra é o reflexo da sua essência mais profunda. E quando você fala, você traz à tona aquilo que está plantado dentro de você. Por isso, a grande batalha não está apenas fora, mas dentro. O que você tem alimentado em seu coração? Porque disso sairá a abundância que você vai pronunciar. Se você alimenta medo, vai falar medo. Se você alimenta fé, vai falar fé. E tudo que você falar abrirá caminhos. A vida e a morte estão no poder da língua. Repito para que não esqueça. A vida e a morte estão no poder da língua. O que você vai escolher? Alguns ainda tratam isso como se fosse algo pequeno, mas os escolhidos sabem que não existe detalhe pequeno no mundo espiritual. Quando você fala, o céu escuta. Quando você fala, o inferno se agita. Quando você fala, os anjos se movem. Quando você fala, correntes podem ser quebradas ou reforçadas. Por isso, você não pode mais permitir que sua boca seja usada como arma contra si mesmo. Quantas vezes você já disse: eu não consigo, eu não mereço, não vai dar certo? Cada uma dessas frases foi como assinar contratos de derrota. Mas hoje eu declaro diante de você: esse contrato está sendo anulado e uma nova palavra está sendo escrita. A partir de agora, você não será mais vítima da sua própria língua. Você aprenderá a usá-la como espada, como chave, como decreto. Você precisa se perguntar agora: que tipo de vida eu quero viver? Essa pergunta é urgente. Você quer continuar preso em ciclos de dor, de dúvida, de escassez? Ou você quer viver uma vida abundante, plena, marcada pela vitória? A resposta começa na sua boca. O futuro começa no que você declara hoje. Não espere sentir para falar. Fale para começar a sentir. Não espere ver para crer. Creia e fale, e então verá. Porque a palavra cria, a palavra chama a existência, a palavra invoca realidades que ainda não são, mas que virão. É assim que funciona a lei espiritual. E como escolhido, você não pode mais se dar ao luxo de ignorar isso. Existe uma herança em suas mãos. Existe um legado esperando para ser construído. Mas se você não aprender a alinhar sua boca com o seu destino, você vai desperdiçar anos. Você vai rodar em círculos. Você vai dar voltas intermináveis. O inimigo não precisa lhe prender com correntes físicas. Basta que ele prenda sua mente para que você prenda a sua boca. Porque se sua boca se cala diante da verdade, ou se sua boca concorda com a mentira, o mundo espiritual entende como autorização. E você não pode mais autorizar a derrota. Você não pode mais autorizar a miséria. Você não pode mais autorizar a enfermidade.
Você não pode mais autorizar o medo. Agora é o tempo de autorizar apenas vitória, apenas abundância, apenas vida. Entenda, sua boca não é brinquedo, sua boca é trono. O que sai dela é decreto que se assenta sobre sua própria vida. Você já percebeu como certas frases ecoam por anos? Como certas declarações se tornam tatuagens invisíveis em sua alma? Isso acontece porque a palavra não morre. Ela continua vivendo, continua pulsando, continua produzindo. E se você não vigiar, aquilo que você disse no passado pode continuar amarrando seu presente. Mas você pode romper agora. Você pode declarar agora uma nova realidade. Você pode cancelar agora sentenças antigas. Você pode mudar agora a sua atmosfera, porque a vida e a morte estão no poder da língua, e você foi chamado para escolher a vida. Não esqueça, o Altíssimo confiou a você essa arma. Ele lhe fez a sua imagem, e quando ele disse, haja luz, a luz aconteceu. Isso não foi um mito, isso foi um princípio. A palavra cria. E se você é feito à imagem do Criador, então sua palavra também cria. Cria futuro, cria caminhos, cria destino. O que você tem criado até aqui? Se não gosta do que vê, comece mudando o que diz, porque sua boca é a chave que abre ou fecha as portas diante de você, e não há mais tempo para brincar com isso. O relógio espiritual está correndo, e cada palavra agora é contada, registrada, pesada. Use com sabedoria, use com coragem, use com fé. Escute bem, não é tarde demais. Mesmo que você tenha falado contra si mesmo por anos, mesmo que tenha semeado palavras de derrota, hoje você pode virar a chave. Hoje você pode declarar vida. Hoje você pode proclamar vitória. Hoje você pode erguer sua voz e declarar que a escuridão não terá mais domínio. E quando você fizer isso, você vai sentir imediatamente a atmosfera mudar. Porque a palavra não é apenas som, é poder, é decreto, é lei. E quando a lei do céu se alinha à sua boca, nada pode resistir, nada pode impedir, nada pode anular. Você é escolhido, e por isso sua boca tem peso de eternidade. Você não fala como os outros, você não declara como os outros. Quando você abre a boca, destinos mudam. Quando você fala, muralhas caem. Quando você pronuncia, invisíveis se movem. E é por isso que agora você está sendo chamado a uma nova disciplina, a uma nova consciência. Você vai sair daqui entendendo que não pode mais desperdiçar palavras, porque cada uma delas é tijolo na construção da sua própria vida. E você foi chamado para construir algo grandioso, algo eterno, algo que ninguém poderá derrubar. Desde o início de tudo há uma verdade que nunca pode ser apagada. Você foi criado à imagem e semelhança do Altíssimo. Isso significa que o poder que se manifestou quando ele disse, haja luz, não é apenas uma história distante. É um reflexo do que ele plantou em você. Quando Deus falou, o vazio se transformou em plenitude. O caos se transformou em ordem. A escuridão se transformou em claridade. E você, escolhido, carrega essa centelha criadora em sua própria boca. Não é teoria, é realidade espiritual. A sua palavra tem origem nesse mesmo princípio divino. Se ele cria com a palavra, você também cria. Se ele libera decretos, você também libera. E é por isso que cada sílaba que sai da sua boca tem peso eterno. Olhe para dentro e reconheça. Quantas vezes você sentiu que havia algo maior em suas palavras? Quantas vezes, sem entender como, uma frase sua mudou o ambiente? Talvez você tenha dito algo de esperança e, de repente, um coração se levantou. Talvez tenha dito algo de raiva e, de repente, tudo ficou pesado ao redor. Isso não é acaso, isso é reflexo da responsabilidade que carrega. O escolhido não fala como os outros. O escolhido não pode brincar com palavras, porque elas são fogo, são sementes, são armas. É por isso que Jesus advertiu: no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem proferido, pois pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras será condenado. Essa não é uma advertência leve, é um alerta mortal. A boca é portão do destino.
Cada palavra é uma semente, e cada semente inevitavelmente dá fruto. Você planta e cedo ou tarde colhe. A colheita pode ser bênção ou maldição, vida ou morte, avanço ou estagnação. Muitos não entendem porque a vida parece travada, mas não percebem que foram suas próprias palavras que amarraram o caminho. Quantas vezes você repetiu sobre si mesmo: eu não consigo, nunca vou mudar, isso não é para mim? Essas frases foram sementes de derrota e elas criaram raízes. Mas hoje o Espírito sopra para arrancar essas raízes e plantar novas sementes. Porque o tempo de brincar acabou. Agora é tempo de reconhecer que cada palavra é decreto, cada frase é aliança, cada declaração é contrato espiritual. E você não pode mais assinar com a sua boca pactos de destruição. Pense em Gênesis. E disse Deus: haja luz, e houve luz. O poder está em dizer, não em pensar apenas, não em desejar apenas, mas em declarar. O verbo é ato, o verbo é vida, o verbo é criação. A palavra é ferramenta divina e você, sendo imagem do Criador, foi colocado neste mundo para exercer essa mesma autoridade. Mas com autoridade vem responsabilidade. Você não pode mais se permitir falar de qualquer jeito, zombar de si mesmo, amaldiçoar sua própria existência. O que sai da sua boca tem o poder de levantar ou de derrubar. E se você é escolhido, tudo em você é multiplicado. A bênção que você solta alcança mais longe. A maldição que você pronuncia pesa mais fundo. É por isso que o céu exige de você disciplina, exige autocontrole, exige vigilância. Jesus alertou que as palavras inúteis não ficam sem resposta. Isso significa que até aquilo que parece pequeno será contado. Até aquilo que você fala brincando tem efeito. Por isso, cuidado, você não é comum, sua boca não é comum, suas palavras não são comuns. Elas são espadas afiadas que podem abrir caminhos ou podem ferir a si mesmo. Você precisa compreender que este não é um detalhe religioso. É lei espiritual que rege tudo. Quem entende isso se levanta para viver com mais temor, com mais consciência, com mais reverência, porque sabe que cada vez que fala, o universo responde. Anjos se movem, demônios recuam, ou, se você se descuida, demônios avançam. Tudo depende do que você libera. Lembre-se de quantas vezes você viu o impossível acontecer logo após uma palavra de fé. Não foi coincidência, foi a ativação de um princípio eterno. Lembre-se também de quantas vezes uma palavra de desânimo abriu espaço para uma queda. Isso também não foi coincidência, foi o reflexo da lei da palavra. E agora, diante de você, o Espírito sussurra: disciplina. Não apenas fé, mas disciplina. Porque não adianta falar certo hoje e amaldiçoar amanhã. Não adianta declarar vitória pela manhã e declarar derrota à noite. O fluxo precisa ser contínuo. A consistência é a chave. A boca precisa estar alinhada ao propósito, sempre. Mesmo quando dói, mesmo quando parece não fazer sentido, mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. O inimigo sabe do poder da sua boca. É por isso que tantas vezes ele tenta lhe provocar a falar o que não deve. É por isso que tantas vezes ele cria situações de raiva, de frustração, de desespero, só para arrancar de você palavras que se tornam ecos contra a sua própria vida. Mas agora você está sendo instruído a vigiar, a calar quando a carne grita, a esperar quando a emoção queima, a falar apenas quando o Espírito confirma. Porque há momentos em que o silêncio protege mais do que 1000 discursos. Há momentos em que reter a língua é vencer batalhas invisíveis. Há momentos em que a maior declaração é o autocontrole. E os escolhidos sabem disso. Eles sabem quando declarar e quando se calar. Eles sabem que cada palavra é vida ou morte. Eles sabem que a boca é altar. Escolhido, escute bem. Não brinque com o seu altar. Não jogue palavras de qualquer jeito sobre ele. Honre-o. Honre sua boca. Honre sua voz. Porque dela sairá a construção do futuro. Dela sairá a herança que você deixará. Dela sairá o testemunho do céu sobre a sua vida.
Você pode decidir agora transformar sua boca em fonte de bênção. Você pode decidir agora que cada frase será semente de vitória. Você pode decidir agora que não será mais instrumento de destruição contra si mesmo. E essa decisão mudará tudo, porque quando o céu encontrar em você um altar limpo, ele derramará poder sem medida. E quando você falar, até montanhas obedecerão, até o invisível se curvará, até o invisível responderá. Não há mais espaço para neutralidade. Você não pode ser meio escolhido. Ou você se levanta, ou você se perde. Ou você declara a vida, ou você perpetua a morte. Ou você semeia a fé, ou você continua regando medo. Não existe meio termo. O céu está pedindo sua decisão hoje, e a sua decisão se manifesta pela sua boca. O que você vai declarar? Vai continuar repetindo mentiras, ou vai alinhar sua voz à verdade eterna? A escolha é sua, mas lembre-se, a escolha de hoje se torna a colheita de amanhã. E você não pode mais desperdiçar tempo, porque sua boca é poder, sua boca é herança, sua boca é arma. Use-a com sabedoria, use-a com reverência, use-a com autoridade. E assim, você compreenderá que sua identidade como escolhido não é apenas um título bonito. É responsabilidade, é peso, é missão. Você foi chamado a refletir o Criador, e o Criador cria pela palavra. Logo, você também cria. Cria futuro, cria caminho, cria destino. Não brinque com isso. Honre isso, porque no momento em que você assumir essa responsabilidade, você se tornará imparável. Há uma guerra acontecendo dentro de você. Não é apenas contra forças externas. Não é apenas contra aqueles que falam de você, que o invejam, que o atacam. Existe uma batalha mais profunda, mais silenciosa, mais perigosa. A batalha contra as palavras que você mesmo lança contra si. Essa é a raiz de tantas prisões invisíveis. Porque muitas vezes não são os outros que o derrubam, é você mesmo que se fere com a própria boca. Quantas vezes você já disse, mesmo sem perceber, eu não sou o suficiente, eu não mereço, eu não vou conseguir. Cada vez que essas frases saíram, elas se tornaram correntes. Correntes invisíveis, mas pesadas. Correntes que lhe puxaram para trás, correntes que lhe amarraram ao medo, correntes que alimentaram fracassos. O inimigo sabe disso. Ele não precisa sempre vir de fora. Basta plantar pensamentos de dúvida dentro de você. E se você repete esses pensamentos em voz alta, ele já conquistou terreno. Porque a lei é clara. Morte e vida estão no poder da língua. Então, se você mesmo declara sua derrota, a derrota ganha forma. Se você mesmo amaldiçoa a sua existência, a maldição encontra espaço. E assim, muitos escolhidos permanecem presos não por falta de unção, não por falta de destino, mas porque usaram a própria boca contra si mesmos. Isso é autossabotagem. Isso é guerra interna. Isso é a armadilha mais sutil das trevas. Mas hoje, escolhido, o Espírito lhe revela a saída. Você não precisa mais repetir mentiras. Você não precisa mais alimentar correntes com sua voz. Você pode trocar cada palavra de destruição por declarações de vida. Você pode substituir cada sentença de derrota por decretos de vitória. Você pode cancelar contratos antigos e assinar novos pactos com sua própria boca. Porque a palavra que sai da sua boca não apenas prende, mas também liberta. Não apenas amaldiçoa, mas também abençoa. Não apenas mata, mas também ressuscita. E agora chegou o tempo de usar a sua boca como instrumento de libertação, não mais como ferramenta de prisão. Quantas vezes você disse, eu não tenho forças? E o céu responde, tudo posso naquele que me fortalece. Quantas vezes você disse, eu não sou digno? E o céu responde, eu sou terrivelmente e maravilhosamente feito. Quantas vezes você disse, eu vou fracassar de novo? E o céu responde, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você percebe? Para cada mentira que você já declarou, há uma verdade maior esperando para ser pronunciada.
Mas essa verdade precisa sair da sua boca. Não basta apenas pensar, não basta apenas acreditar em silêncio. Você precisa falar, porque o mundo espiritual só se move quando há declaração. Fé silenciosa fortalece o coração, mas fé falada move montanhas. Você já sentiu o peso daquelas frases negativas ecoando dentro de você? Elas pareciam tatuagens invisíveis, marcas que não saíam. Mas a partir de hoje, você vai começar a reverter isso. Você vai começar a pronunciar verdades maiores do que qualquer mentira. Vai declarar vitória em cima do fracasso. Vai declarar abundância em cima da escassez. Vai declarar vida em cima da morte. Vai declarar cura em cima da doença. Vai declarar paz em cima do caos. Porque essa é a arma do escolhido. A boca, que antes se tornou prisão, agora se tornará chave de libertação. Não subestime esse processo, ele é mais profundo do que você imagina. Cada vez que você substitui uma palavra negativa por uma palavra de fé, você não está apenas mudando de vocabulário, você está mudando de destino. Você está arrancando raízes antigas e plantando novas sementes. Você está trocando um campo estéril por um campo fértil. Você está apagando decretos de trevas e escrevendo decretos de luz. Isso exige disciplina, exige consciência, exige coragem, porque as palavras de derrota vão tentar voltar, as mentiras vão tentar se repetir, o velho padrão vai tentar gritar mais alto. Mas agora você sabe a verdade. Agora você sabe que não pode mais se permitir repetir o que destrói. Agora você sabe que a sua boca foi feita para criar vida. Escute com atenção. A maior prisão de um escolhido não são os inimigos externos, é o inimigo interno. É a voz que sussurra: você não é capaz. É a memória que grita: você sempre falha. É a cicatriz que murmura: você não merece. Mas essas vozes estão prestes a ser silenciadas, porque a voz do céu é mais forte. A voz do céu declara: você pode todas as coisas em Cristo. A voz do céu afirma: você é mais que vencedor. A voz do céu confirma: você foi escolhido antes da fundação do mundo. Então por que você deveria repetir as mentiras se pode repetir a verdade? Por que gastar sua boca alimentando trevas se pode usar a mesma boca para invocar luz? É hora de assumir o controle. Não espere mais que outros falem vida sobre você. Seja você mesmo a boca profética que decreta a sua vitória. Levante-se pela manhã e diga: hoje eu vencerei. Olhe para o espelho e diga: eu sou amado, eu sou forte, eu sou escolhido. Encare os desafios e diga: eu tenho um Deus que nunca me abandona. Não subestime essa força dessas frases. Elas não são apenas motivação. Elas são decretos espirituais que atravessam dimensões, que quebram cadeias, que mudam atmosferas. Se a maldição funciona, a bênção também funciona. Se a palavra negativa produz prisão, a palavra positiva produz liberdade. Você precisa decidir de que lado vai colocar sua boca. O inimigo teme quando você começa a falar a verdade. Ele teme quando você abre a boca e declara vitória em meio à guerra. Ele teme porque sabe que sua boca é espada afiada que corta cadeias, que fere trevas, que abre caminho. É por isso que ele tentou tanto tempo lhe enganar, lhe convencer de que não adiantava falar, de que não adiantava declarar. Mas agora você está vendo que tudo depende disso. O destino do escolhido se cumpre pela palavra, e o céu está aguardando ouvir sua voz em concordância. Não apenas os seus pensamentos, não apenas os seus desejos, mas sua voz, porque quando sua voz se une à voz do céu, nada pode deter. Hoje, você cancela cada frase de derrota. Hoje você anula cada palavra de autossabotagem. Hoje você rasga contratos invisíveis que mantinham sua vida presa. Hoje você declara: eu sou livre, eu sou forte, eu sou abençoado, eu sou escolhido. E essas palavras ecoam não apenas no ar, mas nos céus, nas regiões espirituais, em lugares que você nem imagina. Anjos se movem quando você fala.
Correntes caem quando você fala. Portas se abrem quando você fala. Você percebe agora por que sua boca é tão atacada? Porque ela é a chave. E se você dominar essa chave, nada mais poderá lhe deter. Escolhido, você não pode mais se calar. Você não pode mais repetir mentiras. Você não pode mais alimentar correntes. Agora é tempo de libertação. Agora é tempo de proclamação. Agora é tempo de viver como quem realmente é. Alguém que carrega em sua boca o poder de decretar futuro. Você não precisa mais se auto-sabotar. Você não precisa mais se ferir. Você não precisa mais ser refém das suas próprias palavras. O ciclo terminou. A guerra interna chega ao fim quando você se levanta e declara: basta, eu não serei mais minha própria prisão. Eu sou escolhido e a minha boca será instrumento de vida. Você precisa lembrar de uma história que nunca envelhece, porque ela carrega um princípio eterno. O jovem pastor Davi diante do gigante Golias. A cena é conhecida, mas poucos entendem o segredo oculto por trás da vitória. Não foi apenas a pedra que derrubou o gigante, não foi apenas a funda em sua mão. O que realmente derrotou Golias foi a palavra que saiu da boca de Davi antes da batalha. Ele não correu em silêncio, ele não atacou em dúvida, ele declarou com convicção: hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos e eu cortarei a tua cabeça. Você entende o poder disso? Antes de ver o gigante cair, Davi já tinha pronunciado a queda. Antes de tocar a pedra, ele já havia decretado vitória. Antes de lutar, ele já havia vencido com a boca. Esse é o princípio que você precisa ativar agora. Não é sobre esperar que tudo mude para então falar. É falar para que tudo mude. É declarar antes de ver. É decretar antes de sentir. É proclamar antes de experimentar. O mundo espiritual só responde a quem se posiciona. E o posicionamento começa na boca. Davi sabia disso. Ele não apenas acreditou. Ele disse. Ele não apenas sonhou. Ele falou. E a palavra que ele pronunciou ativou o céu, moveu os exércitos invisíveis, abriu o caminho para que a vitória se manifestasse. É isso que você precisa compreender. A batalha não se vence primeiro nas mãos, vence-se primeiro na boca. Escolhido, escute bem. Você também tem gigantes diante de si. Gigantes de medo, gigantes de enfermidade, gigantes de dívidas, gigantes de rejeição, gigantes de opressão. Eles parecem maiores que você, eles gritam mais alto que você. Eles intimidam, eles zombam, eles tentam lhe paralisar. Mas assim como Golias, eles só parecem invencíveis até o momento em que você abre a boca e declara a vitória. Porque nenhum gigante resiste à boca de um escolhido alinhado com a verdade. Quando você fala com fé, o céu se move. Quando você declara com ousadia, o impossível se curva. Quando você proclama com convicção, as muralhas caem. O gigante não cai pelo tamanho da sua pedra, cai pelo peso da sua palavra. Agora é o momento de aplicar isso à sua vida. Qual é o gigante que tem se levantado contra você? Nomeie-o, reconheça-o e então abra a boca e declare a sua queda. Se é a doença, diga: pelas feridas do Cordeiro eu já fui curado. Se é a escassez, diga: meu Deus suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Se é o medo, diga: Deus não me deu espírito de covardia, mas de poder, amor e mente sã. Você percebe? Cada gigante tem uma resposta. Cada Golias tem um decreto contrário. Cada ameaça tem uma sentença maior. Mas essa sentença só ganha vida quando você fala. Não quando você apenas pensa. Não quando você apenas deseja. Quando você fala. A sua boca é campo de guerra. E o inimigo sabe disso. É por isso que ele tenta lhe calar. É por isso que ele tenta lhe intimidar. É por isso que ele tenta lhe convencer a acreditar em silêncio. Mas você não pode mais se calar. Você não pode mais enfrentar em silêncio. Você precisa falar. Porque quando você fala, o céu concorda. Quando você fala, os anjos avançam. Quando você fala, os gigantes caem. Você precisa entender que a vitória não começa quando você vê o milagre.
A vitória começa quando você declara o milagre. É isso que transforma um escolhido em ameaça para o reino das trevas. A ousadia de falar o que ainda não se vê, mas que já está decretado pelo céu. Olhe para trás e lembre-se de quantas vezes você venceu quando decidiu se levantar em palavras. Talvez você tenha enfrentado momentos em que tudo parecia perdido, mas uma simples frase de fé lhe sustentou. Talvez você tenha encarado situações de desespero, mas ao declarar a palavra correta, algo mudou. Isso não foi coincidência, isso foi princípio espiritual. E se funcionou no passado, funcionará agora. O que você precisa é consistência. O que você precisa é disciplina. O que você precisa é coragem para falar mesmo que sua mente tente duvidar. Porque a fé não depende da lógica, depende da obediência. A fé não espera provas, a fé cria provas. A fé não se curva ao que vê, a fé chama à existência o que ainda não é. E hoje, você está sendo chamado a viver essa fé declarada. Não basta acreditar em silêncio. O escolhido fala, o escolhido profetiza, o escolhido decreta, o escolhido chama à existência. Você pode estar num quarto sozinho, pode estar no meio da multidão, pode estar diante da sua própria dor. Abra a boca, declare, fale como Davi falou. Não importa se sua funda parece pequena, não importa se sua pedra parece frágil. O que importa é que sua boca já decretou vitória. E quando o céu ouve sua boca, o céu se move. E quando o céu se move, nada pode resistir. Agora, imagine sua vida daqui a pouco tempo, se você começar a viver essa prática. Imagine os gigantes caindo um a um. Imagine cadeias se quebrando. Imagine enfermidades desaparecendo. Imagine dívidas sendo pagas. Imagine portas se abrindo. Imagine ambientes se transformando. Tudo isso começa com sua boca. O gigante não é maior que a palavra de um escolhido. O caos não é maior que a fé de quem declara. O impossível não é maior que a verdade eterna. Por isso, não espere mais, não hesite mais, não duvide mais. Hoje é o dia de se levantar como Davi, olhar para o gigante e declarar: você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Você percebe o peso disso? Não é apenas frase bonita, é decreto, é sentença, é arma espiritual. Quando você fala assim, o inimigo treme. Quando você fala assim, as trevas recuam. Quando você fala assim, o impossível começa a se alinhar. E essa não é uma prática opcional, é estilo de vida. O escolhido não declara a vitória apenas de vez em quando, declara todos os dias. O escolhido não espera ver para falar, fala para ver. O escolhido não usa a boca apenas para reclamar, usa para decretar. E é isso que o diferencia. É isso que o torna ameaça. É isso que o faz vencer gigantes. Hoje, diante desta palavra, você precisa decidir: vai continuar em silêncio ou vai abrir a boca e mudar sua realidade? Vai continuar se calando diante dos gigantes ou vai se levantar e declarar vitória? Vai continuar esperando provas ou vai viver como quem já venceu? A escolha está diante de você. Mas saiba, o céu já está aguardando ouvir sua voz. O exército de anjos já está pronto para se mover ao som do seu decreto. E o inimigo já está temendo a palavra que você vai soltar. Abra a boca, escolhido. Fale, declare, profetize, porque a vitória já é sua. Assim como Davi, você não precisa esperar o gigante cair para saber o resultado. Ele já caiu no momento em que você abriu a boca. A língua é pequena, mas carrega em si um fogo capaz de incendiar mundos inteiros. Está escrito: a língua é como um fogo, um mundo de iniquidade. Ela contamina todo o corpo e incendeia o curso da vida. Você entende o peso disso? O que sai da sua boca não desaparece. O que sai da sua boca não se perde no vento. Cada palavra é flecha. Cada frase é semente. Cada declaração é fogo. E você, escolhido, precisa aprender a disciplina da língua, porque ela pode ser sua maior arma ou sua pior inimiga.
Já não há mais espaço para falar sem pensar. Já não há mais espaço para abrir a boca em qualquer emoção. Você precisa vigiar. Você precisa entender que o silêncio, às vezes, é mais poderoso do que 1000 palavras. Muitos ainda acreditam que o poder está apenas em falar, mas o escolhido sabe que o poder também está em calar. Há momentos em que o silêncio é escudo, há momentos em que o silêncio é espada, há momentos em que o silêncio é decreto. Porque se sua boca não está alinhada à verdade, é melhor guardá-la até que esteja. Quantos se destruíram porque falaram na hora errada? Quantos perderam promessas porque declararam dúvida em vez de fé? Quantos abriram brechas porque não souberam segurar a língua em meio à raiva? O inimigo sabe disso, por isso ele provoca. Ele cria situações para lhe arrancar palavras que se tornam armas contra você. Mas o escolhido não cai nessa armadilha. O escolhido aprende a guardar silêncio. O escolhido entende que até o silêncio pode ser ato profético. Olhe para Jesus diante de Pilatos. Ele tinha todo o poder para responder. Ele tinha todas as razões para argumentar. Mas ele permaneceu calado. O silêncio dele foi mais forte que qualquer palavra de acusação. O silêncio dele não foi covardia, foi estratégia. Ele sabia que não precisava se justificar. Sabia que não precisava provar nada. Sabia que o silêncio também cumpre propósito. É essa sabedoria que você precisa absorver. Nem sempre sua vitória virá pelo muito falar. Às vezes, sua vitória virá pelo saber calar. Porque o silêncio desarma inimigos. O silêncio confunde opositores. O silêncio protege destinos. Isso não significa viver mudo. Significa viver consciente. Saber quando falar e quando calar. Saber quando liberar decretos e quando apenas guardar no coração. Saber quando levantar a voz como trombeta e quando deixar que o silêncio fale por si. Essa é a disciplina da língua e ela é uma das maiores marcas do escolhido. Não é qualquer um que consegue se calar quando tudo grita por resposta. Não é qualquer um que consegue dominar a própria boca em meio à tempestade. Mas você não é qualquer um. Você foi chamado para dominar. Dominar não apenas o que está fora, mas o que está dentro. E dominar a língua é dominar destinos. Está escrito também: quem guarda a boca, guarda a sua vida. Mas quem abre demais os lábios, arruína-se. Você percebe? A boca não é apenas canal de expressão, é canal de vida. E guardá-la é guardar a si mesmo. Há momentos em que o melhor que você pode fazer é fechar os lábios e guardar silêncio, até que sua fé esteja firme o suficiente para falar. Porque falar na dúvida é assinar derrota. Falar na raiva é abrir brechas para a maldição. Falar no medo é convidar as trevas para dentro. Mas falar na fé é decretar vitória. Falar no espírito é abrir céus. Falar no alinhamento é mover anjos. Por isso, disciplina. Disciplina para não falar qualquer coisa. Disciplina para não se apressar. Disciplina para saber esperar. E mais, o silêncio também é cura. Quantas feridas você já abriu com palavras precipitadas? Quantos relacionamentos foram marcados por frases ditas sem pensar? Quantas vezes você mesmo se machucou ao repetir coisas que não precisava repetir? Mas agora, se você aprender a calar na hora certa, se você aprender a dominar a língua, você verá cicatrizes se fecharem, verá laços se restaurarem, verá paz voltar. Porque o silêncio também restaura. O silêncio também protege. O silêncio também constrói. Mas cuidado, não confunda silêncio com passividade. Não é se calar por medo, não é se calar por covardia, não é se calar por omissão, é se calar por sabedoria. É se calar para não dar armas ao inimigo. É se calar para não lançar sementes que você não quer colher. É se calar até que o Espírito lhe dê a palavra certa. Esse é o silêncio do escolhido. Não é vazio, é cheio de propósito. Não é fraqueza, é força controlada. Não é omissão, é estratégia. E quando você aprende isso, sua vida muda. Você fala menos, mas quando fala, cada palavra pesa. Você abre a boca com menos frequência, mas quando abre, os céus se movem. Você se torna consciente de que sua boca é altar, e altar não recebe sacrifícios de qualquer maneira. Escolhido, compreenda. A língua solta é fogo destruidor, mas a língua disciplinada é chama que ilumina.
O silêncio vazio é covardia, mas o silêncio sagrado é escudo de proteção. Você precisa aprender essa diferença. Precisa vigiar cada palavra e cada silêncio. Precisa viver como quem sabe que está sempre diante de um tribunal invisível, onde cada frase é registrada, onde cada silêncio é contado. E quando você vive assim, você se torna intocável, porque o inimigo já não consegue lhe arrancar palavras que o condenam, porque as pessoas já não conseguem lhe provocar a se justificar, porque sua boca se torna fonte de vida e não de destruição. Agora escute bem, o tempo de falar demais acabou. O escolhido não desperdiça palavras. O escolhido não se deixa arrastar pela raiva. O escolhido não cai na armadilha das provocações. O escolhido sabe que sua boca carrega poder demais para ser usada de qualquer forma. E por isso vigia, e por isso disciplina, e por isso guarda silêncio quando é necessário. Essa é a maturidade que o céu espera de você. Essa é a marca dos que realmente entendem seu chamado. Porque se você não domina a sua língua, não domina nada. Mas se você domina a sua língua, domina mundos. O Espírito lhe diz hoje: aprenda a falar menos e a ouvir mais. Aprenda a declarar apenas o que constrói. Aprenda a se calar quando a sua carne quer gritar. Aprenda a guardar silêncio como ato de guerra, porque até o silêncio pode derrotar inimigos, até o silêncio pode envergonhar acusadores, até o silêncio pode abrir caminho. Mas quando chegar a hora de falar, fale como trovão. Fale como espada, fale como quem sabe que carrega o céu na boca. E então, cada palavra sua se tornará decreto, cada frase sua se tornará martelo, cada declaração sua se tornará profecia. Chega o momento em que tudo se resume a uma decisão. Você ouviu, você sentiu, você reconheceu. Não foi apenas mais uma mensagem, não foram apenas palavras soltas, foi fogo, foi revelação, foi selo. Agora você precisa escolher: vai continuar como antes ou vai se levantar como quem realmente é? Não há mais tempo para hesitar, não há mais espaço para se esconder. O céu está esperando o seu posicionamento, a terra está esperando a sua voz, as gerações estão esperando sua decisão. E você, escolhido, não pode mais adiar. Sua boca já foi instruída, sua mente já foi despertada, seu espírito já foi incendiado. Você agora entende que não é comum, não é casual, não é passageiro. Você é eterno, você é marcado, você é separado. E cada palavra que sair da sua boca a partir de hoje precisa refletir essa consciência. Você não pode mais desperdiçar frases, você não pode mais brincar com declarações. A sua boca é espada, é altar, é chave. Você fala e o invisível se move. Você declara e o impossível obedece. Você profetiza e a realidade se curva. Essa é a responsabilidade que lhe foi confiada e dela você não pode fugir. Hoje eu lhe convido a orar, não como alguém fraco, mas como alguém consciente de sua identidade. Ore comigo agora. Repita em seu coração ou em sua voz, mas declare com fé: Senhor, eu reconheço que minhas palavras têm poder. Eu reconheço que muitas vezes usei minha boca para me ferir, para me sabotar, para me prender. Mas hoje eu peço perdão. Hoje eu entrego minha língua ao teu controle. Purifica meus lábios, limpa meu coração e enche minha boca apenas com palavras de vida. Que cada frase minha seja semente de vitória. Que cada declaração seja luz. Que cada decreto seja alinhado ao teu propósito. Eu rejeito toda palavra negativa. Eu anulo toda sentença de derrota. Eu cancelo toda a maldição pronunciada. E eu recebo agora a unção para falar vida, para decretar bênção, para proclamar vitória. Em nome do Eterno, eu declaro: eu sou livre, eu sou forte, eu sou escolhido. Amém. Você percebe? Essa oração não é apenas som, é decreto. Você acabou de ativar algo no mundo espiritual. E a partir de agora, sua boca será diferente. Você vai sentir o peso de cada palavra, vai sentir a responsabilidade de cada frase, vai sentir o poder que sai quando você fala alinhado ao céu. E isso vai transformar tudo. O ambiente ao seu redor vai mudar, as pessoas vão notar, as circunstâncias vão responder. Porque o escolhido não fala em vão, o escolhido não abre a boca sem propósito. O escolhido sabe que sua voz é trono. E agora chegou o envio.
Você não pode mais ficar parado. Você precisa agir. Precisa abrir a boca todos os dias e decretar vida sobre si mesmo. Precisa levantar-se em oração, não apenas pedindo, mas declarando. Precisa proclamar vitória antes da batalha. Precisa profetizar abundância antes da colheita. Precisa decretar cura antes da dor passar. Esse é o estilo de vida do escolhido. Não é sobre esperar, é sobre antecipar. Não é sobre duvidar, é sobre crer. Não é sobre reagir, é sobre governar. Você foi chamado para governar com a boca, para criar com a palavra, para moldar com a voz. E lembre-se, você não está sozinho. Outros escolhidos estão se levantando pelo mundo. Uma geração marcada está sendo despertada. E você faz parte disso. Você não é um ponto isolado, você é parte de um exército. Um exército que não luta com espadas, mas com declarações. Um exército que não derrama sangue, mas derrama fé. Um exército que não se curva às trevas, mas levanta a voz até que a luz prevaleça. Você faz parte disso. Você foi convocado, você foi enviado, você foi selado. A partir de hoje, caminhe com essa consciência. Sua boca é portal. Cada vez que você fala, você abre portas ou as fecha. Decida abrir portas de bênção, decida fechar portas de maldição. Decida falar vida, decida rejeitar a morte. Decida ser boca de Deus no meio do caos. Porque quando você fizer isso, ninguém poderá deter o que será liberado. Os céus se alinharão, a terra responderá, o impossível se tornará rotina. Porque você não é qualquer um, você é escolhido. E eu lhe digo com toda a autoridade, você venceu, já está decretado. Não importa o que dizem, não importa o que veem, não importa o que tentam. Você venceu porque sua boca já decretou vitória. Você venceu porque sua voz já ativou o céu. Você venceu porque o celo do Altíssimo está sobre você. Agora vá, fale, profetize, declare. Não pare, não recue, não se cale. O mundo precisa ouvir a voz do escolhido. O mundo precisa ver o poder que sai da sua boca. O mundo precisa sentir o fogo que arde em você. E você não pode mais esconder. Levante-se, fale, declare, profetize. Viva como quem já venceu. Viva como quem sabe mais do que deixa transparecer. Viva como escolhido. Porque você é, você sempre foi e você sempre será o escolhido.